Boa noite, meus amigos. Vamos dar início, então, ao nosso Evangelho do Lar dessa semana. Então, vamos à nossa prece de abertura. Meu Deus de amor, Espíritos de luz que nos abençoem e nos protegem, Augusto da Paz e amigos mentores, estejam conosco neste momento do Evangelho do Lar, nos auxiliando, nos guiando, para que as palavras que agora forem ditas sirva de acalento, sirva de bênção para aqueles que mais necessitam ouvi-las. Esteja conosco, meu Deus, durante todo esse trabalho. Que assim seja. Então, hoje nós vamos ler o capítulo 14, Honrai o vosso pai e a vossa mãe, versículo 8. O parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral, para o fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são, o mais frequentemente, espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por um antagonismo na Terra, para lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias. Problema moral que só o espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras duráveis se fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e frequentemente se dissolvem moralmente, desde a vida atual. Foi isso que Jesus quis fazer, compreender em dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos. Quer dizer, minha família pelos laços do Espírito, porque quem quer que faça a vontade do meu Pai, que estás no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa na narração de São Marcos, uma vez que, disse ele, se propunham se apoderar dele, sob o pretexto de que havia perdido o espírito. A notícia da sua chegada, conhecendo-lhes os sentimentos a seu respeito, era natural que dissesse, falando dos seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis meus verdadeiros irmãos. Sua mãe se encontrava com eles e generaliza o ensinamento, o que não implica, de nenhum modo, que tenha pretendido que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito, e que não tivesse por ela senão indiferença. Sua conduta, em outras circunstâncias, provou suficientemente o contrário. Então, meus irmãos, essa passagem do Evangelho, o parentesco corporal e o parentesco espiritual, é muito significativa, porque de fato isso acontece algumas vezes.
A gente reconhece isso em algumas famílias, onde tem entes nessas famílias que às vezes nos parece meio fora do contexto, né? Daquele cenário familiar. Às vezes até conosco. Pode ter um irmão, uma irmã, alguém da família que, por determinados segmentos, por determinados motivos que às vezes nem a gente sabe, a união, a simpatia, a empatia não se fazem tão bem enquanto com outras pessoas, alguns amigos, né? Pessoas que não fazem parte do nosso núcleo familiar. Mas como o Evangelho bem disse, né? O parentesco espiritual é o mais importante. O nosso parentesco corporal, ele é importante e ele é necessário. Por isso que estamos aqui. E precisamos sim, né, fazer de tudo, tentar sempre, né, nos dar bem, manter um diálogo, um entendimento com as pessoas próximas a nós. Mas às vezes não é possível. Estamos aqui para nos perdoar e para perdoá-los também. Então, que a gente siga nesse caminho, compreendendo que os nossos amigos nós escolhemos nessa vida. E provavelmente, né, eles fazem parte da nossa convivência há muito tempo. Então, agora vamos à nossa prece de encerramento. Meu Deus de amor, obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, levando um pouco da suavidade, da sensibilidade das Tuas palavras. Que a gente consiga compreender que tudo tem um motivo, que tudo tem um porquê. E mesmo não compreendendo totalmente nessa vida algumas questões que talvez nos machuque muito, que a gente consiga elevar o nosso pensamento ao alto, o nosso pensamento a Deus. Porque ali a gente consegue sim acalmar o nosso coração. Esteja conosco durante toda essa semana. Que assim seja. Obrigados, amigos.